Olá pessoal, aqui é Amanda Please e, bom, você já ouviu falar dos Famiclones? Se você gosta de games e é brasileiro, com certeza já ouviu falar. Se você viveu o início dos anos 90, é bem provável que você já teve um. E se você teve um depois dos anos 2000, com certeza passou por uma baita decepção. Após o sucesso da Atari 2600 nos anos 80, o NES, ou Famicom, apareceu com tudo, com seus gráficos inovadores de 8 bits. Alguns até dizem que esse console foi o responsável por salvar o mundo dos games, com uma enorme biblioteca de jogos para se explorar e com imagem e áudio de ótima qualidade, já que o som foi passado disso para isso. Bom, se o Famicom foi responsável por erguer esse entretenimento, eu não sei. No ano de 83 a 86, enquanto alguns países de fora, como o Japão e Estados Unidos, já estavam se acabando de jogar Nintendo, aqui no Brasil não era nada popular. Mas não porque a gente não tinha conhecimento desse console, muito pelo contrário. Por conta da popularização dele lá fora, a gente até via a imagem dele por aí, como em revistas, jornais, etc. O motivo do NES não ser comercializado aqui no Brasil naquela época é porque o dólar estava muito alto. Tá aí uma coisa no Brasil que a gente não evoluiu, né? Até esse café que eu tô tomando aqui de R$70, o cara deve ter pagado uns 50 centavos lá. Por mais que a Nintendo tenha tentado fugir dessa reputação de brinquedo de criança, colocando a aparência do console como se fosse um videocassete, ele sempre ficou com esse aspecto. Sendo assim, aqui no Brasil não valeria a pena um brinquedo de criança ser comercializado num valor tão alto. Sem dúvida, as vendas seriam muito baixas, sem contar que os produtos importados chegavam aqui há 5 anos de atraso do seu lançamento. E é por esse motivo que o Nintendinho só chegou aqui no Brasil quando o Super Nintendo já estava sendo comercializado. De olho no sucesso de vendas do NES lá fora, foi aí que muitas empresas Rue BR sorrateiramente, através de um hardware, clonava o funcionamento do sistema original. Sendo assim, usava peças como placas e carcaças bem mais baratas. Se você tá pensando que só porque as peças eram baratas o console era uma porcaria, você tá muito enganado. Quando eu era criança, eu derrubei meu console tantas vezes, mas tantas vezes, que posso dizer com certeza que foi mais de 30 com aquele fio minúsculo que eu e a minha irmã era meio retardada, ficava passando pra lá e pra cá, esquecendo que o controle tinha fio. Em nenhum momento o videogame rachou, quebrou e muito menos parou de funcionar. E olha que ele não ficava baixo não, hein? Ele ficava numa cômoda velha, tinha um pouco menos de 1 metro de altura. Vai derrubar um Xbox e um PS4 dessa altura pra você ver se não explode. O console era tão barato que tinha pilha de papel, caía no chão e não dava nada. Tá legal, como são muitos clones, eu vou tentar passar aqui de uma maneira rápida, sem descartar as informações necessárias, ok? Lembrando que eu vou falar apenas dos clones antes de nós brasileiros termos acesso ao Super Nintendo. Atenção, old gamer, se você já teve um desses Famiclones que eu vou falar agora, não deixe de compartilhar aí nos comentários. Vamos começar então por CCE, Top Game 1989. Fabricado pela CCE, o controle vinha com Fabricado pela CCE, o console vinha com 2 controles de estilo manete, os botões A e B ficavam nas laterais, enquanto o Start Select ficava na parte da frente do controle. Ambos eram embutidos na placa do console e a ligação para a TV era através do cabo RF, sem chave seletora. Seu slot era apenas para cartucho japonês, ou seja, 60 pinos. Top Game 1990. O upgrade do console anterior, esse agora tinha uma tampa que deslizava para deixar visível apenas um slot, já que dessa vez o console tinha tanto a entrada para cartucho japonês 60 pinos, quanto para cartuchos de americano 72. Os controles agora passaram a ser removíveis ao invés de ser embutidos na placa. Eles reconheceram que o estilo do controle estava ultrapassado demais, substituindo o estilo deixando mais parecido com o controle de NES. A transmissão de imagem RF foi substituída por áudio e vídeo. Turbo Game 1991. Certo, após a explicação do console anterior, nesse eu não tenho muito o que falar, já que a única mudança foi o controle. Nesse aqui o controle parecia com o do Mega Drive, só que de cabeça para baixo, e acrescentaram 2 botões de turbo. E BCT, Supercharger 1990.
Esse sim pode se chamar de clone, já que o design dele é bem fiel ao Famicom, mudando apenas a cor para branco e cinza, que na minha opinião é bem mais agradável do que as cores originais. Nesse aqui eu não tenho muito o que falar também, já que ele é exatamente igual ao Famicom. Os controles eram direto na placa, a entrada era apenas para cartucho japonês, e assim como o Famicom, o controle 1 e 2 eram diferentes. Os botões Start e Select estão presentes apenas no primeiro controle. Meu Deus, mas que insistência de colocar fio na lateral do controle, isso é horrível! A única diferença dele pro Famicom é que ele oferecia tanto entrada RF quanto áudio e vídeo, diferente do Famicom que só oferecia entrada RF. Genicom 1992. O nome do console é o nome da marca mesmo. Não, esse é o console da ostentação. Eu vou te falar o porquê. Ele já vinha com o Game Genie, e pra quem não sabe, Game Genie era um cartucho fabricado pela própria Nintendo que funcionava como se fosse um Game Shark. Ele permitia que você modificasse os arquivos do jogo, como por exemplo, aumentar suas vidas, modificar sprite, pular estágio, etc. Uau, que legal, mano! Então quer dizer que ele já vinha com esse cartucho? Meu amigo, pra que cartucho? Basta você ligar essa chave que você já tem acesso a tudo isso. Quer coisa mais fácil que isso? O diferencial desse console não para por aí. Seu controle tinha uma entrada para fone de ouvido e volume, no que era bem vantajoso para quem queria se isolar um pouco mais e até mesmo para os pais, que achavam um saco ter que dividir a TV da sala com aquele jogo barulhento. Meu Deus, por que essa maravilha tão simples não teve nos consoles seguintes? Um outro ponto que o tornava esse console revolucionário é que ele era um console sem fio na parte de transmissão de imagem. Ao invés de você usar um cabo, ele transmitia a imagem para a TV através de duas antenas, uma que você colocava no console e outra na TV. Mas caso você não achasse a antena uma boa ideia, você poderia usar a entrada de áudio e vídeo normalmente. Seu slot era apenas para cartuchos americanos. Gradiente 1989, o mais popular Phantom System. Phantom System foi um dos poucos Famiclones que, se não me engano, o único a ganhar um comercial nas televisões brasileiras na década de 90. Também, né, Gradiente é outro nível. Tá explicado porque ele é o Famiclone mais popular. Comparado com os anteriores, ele tem um design bem mais arrojado e, infelizmente, é compatível apenas com cartuchos americanos, o que é normal dos consoles lançados naquele ano. O Top Game, por exemplo, só surgiu duas opções de cartucho no ano seguinte. Os controles também são parecidos com o de Mega Drive, vi uma pistola muito louca, futurista. Meu Deus, sou retardada. Próximo! Dynacon Dynavision 2, 1989. Eita, console feio! Desculpa aí quem teve. Dynavision 2 tinha os controles estilo manete e os botões do console eram bem diferentes, eram sensíveis a toque, e por conta do controle não ser o tradicional, o console tinha o botão Start, Select, Power e OK. Esse console ganhou duas versões, essa e uma outra com design diferente, continua feio, que tinha uma pistola e um adaptador para cartucho americano, já que a outra versão era apenas para cartucho japonês. Dynavision 3, 1991. Agora com duas entradas de cartucho, a Dynavision permaneceu com os controles estilo manete, só que dessa vez bem mais bonitos e confortáveis e com os botões Start e Select, que anteriormente era direto no aparelho. Continua feio. Dismac Beat System 1989. Certo, anteriormente eu mostrei o clone mais fiel ao original japonês. Agora chegou a vez de eu mostrar o console mais fiel ao americano. Seu slot era apenas para cartuchos americanos e os controles 1 e 2 eram diferentes. O controle 1 tinha o Start, Select e dois botões de turbo, diferente do controle 2 que só tinha os botões de turbo. E é só isso que eu tenho pra falar mesmo. Milmar Top Game 1990. Com seu controle estilo manete com apenas dois botões, tinha entrada apenas para cartuchos americanos. Como a maioria dos consoles que tinha esse estilo de controle, o Start e Select ficava direto no aparelho. Sua entrada já era de áudio e vídeo e vinha com uma pistola, que hoje era extremamente rara e difícil de achar. E Top Game 1981. Nossa, tô doida.
91, caramba. Hitop Game 1991. Hitop Game segunda geração foi o meu primeiro videogame. Que console bonito! Tenho ele até hoje, sabe Deus onde está os controles, não funciona mais, mas pelo menos em termos de aparência está em ótimo estado. A vá que eu vou jogar ele fora. A diferença para o anterior é que os controles foram modificados para o tradicional. Que controle bonito! E por conta disso, o aparelho ficou apenas com os botões Power e Reset. Como a maioria dos clones não tinha botão Eject, com todas as suas forças, você tinha que puxar o cartucho para desencaçapar dali. O controle tinha um fio de 1 metro que eu tinha que ficar jogando colada naquela TV de tubo. Não era à toa que o coitado caía no chão várias vezes. Ele veio com um jogo que eu jogava aleatoriamente sem entender nenhuma, mas por algum motivo eu gostava. Graças a Deus, minha mãezinha querida, Dona Marta, apareceu lá em casa com o jogo Super Mario Bros 3. O meu primeiro jogo de peso, que eu e minha irmã passava horas jogando. Obrigada, Milmar, obrigada, mamãezinha querida, por me dar esse tesouro e me apresentar esse maravilhoso mundo mágico dos games. Fora o Supercharge e Genicom, todos os consoles citados aqui também fabricaram seus próprios cartuchos. Por mais que os Famicones sejam modificados do original, eles não eram exatamente taxados com pirataria, já que eram vendidos legalmente em grandes lojas, como MAP e Mesbla. Todos eram considerados de ótima qualidade e faziam o serviço direitinho. Então, as grandes lojas vendiam sem medo algum, garantindo total diversão. Pirataria ou não, temos que reconhecer que os Famicones foram os responsáveis por um dos capítulos mais importantes da história dos jogos aqui no Brasil. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Bom, pessoal, então é basicamente isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês dêem um joinha aí embaixo e se inscreva aí no canal, se vocês gostarem do conteúdo, é claro. Críticas, sugestões são sempre bem-vindas e tchau!